Diário do Nordeste no Enem. Conteúdo Ari de Sá. Realização Diário do Nordeste. Olá, caros internautas. Vamos aqui aos comentários das questões 1 e 2 do fascículo 3 do Diário do Nordeste no Enem, página 2. Primeira questão. Os grandes especialistas nesta arte, chamada de ecolocalização ou biosonar, são os golfinhos e os morcegos. Ambos possuem uma visão aguçada que funciona perfeitamente durante o dia, mas normalmente precisam caçar e se locomover em ambientes com pouca luz. Em tais casos, eles conseguem enxergar sem utilizar os olhos, emitindo sons de alta frequência, em geral inaudíveis para o ser humano. Essas ondas sonoras batem na presa e nos obstáculos à frente e retornam na forma de ecos, que por sua vez são decodificados como um mapa pelo cérebro do bicho, diz a bióloga Eliana Morielli, da Universidade Estadual Paulista, Unesp. A ecolocalização descrita no texto pode ser explicada por um fenômeno físico denominado: alternativa A, difração; alternativa B, polarização; alternativa C, reflexão; alternativa D, refração ou alternativa E, ressonância. Muito interessante essa questão. É interessante, né, a gente perceber que na própria biologia a gente encontra inúmeras aplicações da física de forma bem cotidiana. Nós temos aqui alguns seres vivos que se utilizam de uma onda sonora inaudível para o ser humano, que vai até um determinado obstáculo, bate nesse obstáculo e retorna para aquele ser. E aí o ser tem uma noção, baseado no tempo para essa onda ir e retornar para ele, de distância. Se a onda demora muito para ir e voltar, é sinal de que o obstáculo está distante. Se a onda no instante vai e retorna, é sinal de que o obstáculo está próximo. E se, no entanto, você manda uma onda, mas não a recebe de volta, é sinal de que nem obstáculos temos ali no caminho. Então dá para perceber nitidamente aí que nós temos um fenômeno em que a onda foi até um determinado local, contra o qual ela incidiu e ela sofreu a reflexão, retornando para o mesmo lugar de onde ela veio. Vale ressaltar que na reflexão não há mudança de velocidade, não há mudança de comprimento de onda e não há mudança na frequência da onda que foi enviada e que agora está retornando. Se analisarmos cada uma das alternativas, percebemos que a alternativa referente à reflexão é exatamente a alternativa C. O item A fala sobre difração. Difração, sabemos que é um fenômeno em que uma onda, quando se encontra com um obstáculo ou um orifício de dimensões mais ou menos da mesma ordem de grandeza do comprimento de onda da onda utilizada, essa onda acaba conseguindo contorná-lo. Por exemplo, muitas vezes estamos num determinado ambiente e temos uma porta naquele ambiente e tem pessoas do lado contrário, do lado oposto àquela porta conversando. E a gente, no nosso ambiente, consegue escutar aquela conversa, porque aquelas ondas sonoras passam por debaixo da porta, pelaquela brecha, contornam a porta e chegam ao outro lado. Isso seria uma difração, né? Que não é o nosso caso aqui da questão. O item B fala sobre polarização. Polarização é um tipo de fenômeno muito comum de acontecer naqueles óculos do cinema 3D. Nós temos estruturas naqueles óculos que conseguem alinhar a direção de vibração de uma onda. Você recebe uma onda, por exemplo, luminosa, com vibrações em vários planos, e você consegue forçar esses planos a vibrarem num único plano. Isso chamamos de polarização. É uma espécie de filtragem com a organização do plano de vibração numa única direção e consequente diminuição de intensidade, que também não tem nada a ver com o fenômeno em questão. A alternativa C, sobre a qual já falamos, é a alternativa correta, que fala sobre reflexão, já que a onda bateu no obstáculo e retornou. Temos o item D, que fala sobre refração. Para falarmos de refração, deveríamos ter uma onda vindo de um ambiente onde ela tem uma certa velocidade e migrando para um outro ambiente onde ela tivesse uma outra velocidade. Por exemplo, quando falamos da luz se propagando no ar e posteriormente dentro da água, falamos nessa transição de um ambiente para o outro de uma refração, porque há uma mudança de velocidade ao passar de um ambiente para um ambiente no qual agora a velocidade é outra. Ok? E a ressonância é um fenômeno de transporte de energia de alguém que a doa para alguém que possa recebê-la, quando acontece uma sintonia entre a frequência de oscilação daquele que doa e daquele que a recebe. Frequência muito específica, a qual damos o nome de frequência de ressonância, ou frequência natural de vibração. Portanto, na primeira questão, alternativa correta, alternativa C. Ok?
Vamos agora para a questão de número 2, desta mesma página, que diz o seguinte: em uma aula, um professor traz uma cuba contendo água em seu interior e um pequeno objeto que flutua na água. Com esse sistema inicialmente em repouso, ele pede aos alunos que se aproximem e toquem a superfície da água periodicamente com um dos dedos, produzindo ondas que se propagam por toda a superfície do líquido. Os alunos observaram que quando essas ondas chegavam ao objeto, contornavam-no e continuavam se propagando. Esse mesmo fenômeno ondulatório também ocorre quando? Bem, antes de lermos as alternativas, vamos primeiramente reconhecer qual é o fenômeno ondulatório de que trata esse texto. Tivemos aí uma onda se propagando na água e que se encontrou com um obstáculo e o contornou. A esse fenômeno damos o nome de difração. Para que ele aconteça de maneira realmente eficaz, de maneira realmente efetiva, é muito importante que o comprimento de onda da onda utilizada tenha mais ou menos a mesma ordem de grandeza das dimensões do obstáculo a ser contornado. E aí sim a onda poderá contornar o obstáculo e depois seguir adiante. Então vamos verificar cada uma das alternativas e reconhecer de que fenômeno ondulatório ela trata. Alternativa A: a estação de rádio interfere na comunicação de outra que possui frequência próxima. Esse caso aqui, como o próprio item já sugere, é um caso de interferência de ondas e não de difração. A alternativa B fala: pessoa consegue diferenciar a nota Lá de um violino e de um piano, mesmo de olhos fechados. Aqui é uma qualidade fisiológica do som, a qual damos o nome de timbre. Alternativa C: porção de comida aumenta sua temperatura após ser aquecida por 1 minuto em um micro-ondas. No forno de micro-ondas, acontece uma transferência de energia muito eficiente entre aquelas ondas, que são as micro-ondas, e as moléculas de água presentes no alimento, mediante um processo ao qual damos o nome de ressonância. Alternativa D: a pessoa consegue ouvir de um lado de um muro o que outra pessoa está falando do outro lado, sem, no entanto, vê-la. O muro é um obstáculo que tem dimensões mais ou menos da mesma ordem de grandeza do comprimento de onda de muitos tipos de ondas sonoras comuns, audíveis para um ser humano. Então é muito fácil para as ondas sonoras audíveis ao ser humano contornar um obstáculo como esse, um muro. Por isso que, estando você de um lado do muro e uma outra pessoa do outro lado do muro, vocês conseguem conversar numa boa, sem, no entanto, estarem se vendo. Por que a gente consegue se falar, mas não consegue se ver? Porque a onda luminosa ela tem um comprimento de onda muito pequenininho, bem menor do que as dimensões do obstáculo. Então ela não consegue contornar aquele obstáculo ao ponto de uma pessoa de um lado ver quem está do outro lado. Mas as ondas sonoras conseguem, devido a essa, digamos, correspondência de comprimento de onda, a essa proximidade da ordem de grandeza do comprimento de onda da onda sonora com a própria dimensão do obstáculo, fenômeno ao qual damos o nome de difração, a capacidade de uma onda contornar um obstáculo, ok? Portanto, ficamos aí com a alternativa D de dado. E a alternativa E fala: morcego consegue saber a posição e a distância de objetos por meio da emissão e recepção de ondas sonoras. O fenômeno aí já é a reflexão. Ele manda uma onda que bate no obstáculo e retorna. E baseado nesse tempo, para a onda ir e voltar, se tem uma noção instintiva de distância, ok? E também de localização do obstáculo contra o qual essa onda incidiu e depois refletiu, ok? Então, questão 2, alternativa D. D de dado. Tudo bom, gente? Escolhemos 2 questões bem bacanas para poder resolver no nosso projeto diário do Nordeste no Enem, as questões 21 e 22 dos exercícios propostos. Dá uma olhada com a gente. Questão 21 coloca assim: teste identifica irregularidades em 18 tipos de geleias e sucos integrais. Então o cara coloca lá o texto, o teste do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, realizado com 53 produtos semi ou pouco processados, à base de vários materiais, identificou que 34% deles apresenta algum tipo de irregularidade no rótulo. O problema mais grave identificado pela pesquisa foram os 4 produtos que declararam incorretamente não conter glúten, enquanto consta na lista de ingredientes a utilização de fibra de trigo, fonte dessa proteína. Levando em consideração o problema mais grave explicitado pela pesquisa no texto, podemos inferir que a referida condição pode trazer risco aos portadores de... Gente, glúten é uma proteína que é encontrada no trigo
e que ela pode, em algumas pessoas, causar uma doença chamada de celíase, ou doença celíaca, ou intolerância ao glúten. Intolerância ao glúten funciona como uma espécie de reação imunológica contra essa proteína, uma espécie de alergia a essa proteína, que quando a pessoa que tem celíase, quando a pessoa que tem doença celíaca ingere trigo, ingere o glúten na região do intestino, a reação imunológica gera uma inflamação, destrói as vilosidades intestinais que auxiliam na absorção de alimento. Como as vilosidades intestinais foram destruídas, você não absorve alimentos direito, isso leva à desnutrição devido à má absorção desses nutrientes. Daí, quem tem celíase tem o direito de que no alimento venha informado que o alimento tem glúten, para que o cara não consuma aquele alimento, para que o cara não tenha problemas. Segundo o texto aí, né, alguns alimentos que têm fibra de trigo, se tem trigo, tem glúten na composição, seriam então perigosos para quem tem, letra A, doença celíaca, para quem tem celíase. Lá na questão 22, atualmente, existem diversos métodos contraceptivos, métodos anticoncepcionais, disponíveis para evitar uma gravidez indesejada e até mesmo infecções sexualmente transmissíveis. Os mais modernos e populares são a pílula e a camisinha, porém há outras opções. Eles são classificados por métodos de barreira. Métodos de barreira impedem que os gametas se encontrem, não deixam o espermatozoide encontrar com o óvulo, como é o caso da camisinha, né? Então a camisinha bloqueia a passagem do espermatozoide para que ele não encontre o óvulo. E métodos hormonais, como é o caso da pílula anticoncepcional. Pílula anticoncepcional é a base de hormônios femininos, estrógenos e ou progesterona, que em altas concentrações bloqueiam a produção de FSH e LH. FSH é um hormônio que vai estimular a menina a maturar o folículo ovariano. E o LH é o hormônio que estimula a ovulação. Daí, como a pílula anticoncepcional tem altas concentrações de estrógeno e ou progesterona, inibe o FSH, inibe o LH, não matura o folículo ovariano, não ovula, e claro, se não ovula, não tem perigo de uma gravidez indesejada. Acerca da composição e ação dos métodos contraceptivos, pode-se afirmar que, letra A, métodos contraceptivos químicos, como as pílulas anticoncepcionais, que são substâncias químicas, hormônios, além de evitar a gravidez indesejada, poderão evitar infecções sexualmente transmissíveis, como a AIDS. Claro que está falso, né, gente? A pílula anticoncepcional só evita a gravidez, não vai evitar infecções sexualmente transmissíveis, como a camisinha evitaria, né? Camisinha é interessante, porque como ela não deixa o esperma passar, como ela não deixa entrar em contato pênis com mucosa da vagina, não apenas impede a gravidez, como impede infecções sexualmente transmissíveis. Mas não é o caso da pílula anticoncepcional. Na letra B, métodos contraceptivos de barreira, como cremes espermicidas e a pílula do dia seguinte. Gente, o espermicida mata o espermatozoide. Então, ele, de uma certa maneira, é um método de barreira, porque impede que o espermatozoide chegue no óvulo. Se o espermatozoide morreu, ele não chega no óvulo. Então, é um método de barreira. Mas a pílula do dia seguinte, ela é um método hormonal. A pílula do dia seguinte, ela tem a mesma composição química da pílula anticoncepcional, estrógenos e ou progesterona, mas numa dose muito mais alta. A alta dose de estrógenos e ou progesterona na pílula do dia seguinte tem 3 efeitos. Se a menina não ovulou, não ovula mais. Se a menina ovulou, impede a fecundação. E se houve a fecundação, a pílula do dia seguinte impede a nidação, impede a implantação do embrião na parede do útero. Se tomada até 72 horas após o ato sexual, 3 dias após o ato sexual, ela vai impedir a gravidez. Então, impede a ovulação, impede a fecundação e impede a nidação, impede a implantação do embrião na parede do útero. Item B, falso então. Item C, além de os preservativos possuírem informações exigidas por lei em seu rótulo, na prática o látex é o material mais indicado por ser totalmente alergênico. Gente, não faz o menor sentido o item, né? Um material alergênico é um material que causa alergia. Isso quer dizer que se você usar um material alergênico, vai causar alergia. Ao contrário, né? Eu quero na camisinha, no preservativo, um material não alergênico para evitar que alergias aconteçam. No item D, a alteração da flora vaginal
não interfere na proliferação de micro-organismos patogênicos na região e sim ameniza a chance de eles se desenvolverem. Gente, existe um conjunto de bactérias vivendo na vagina, microflora vaginal. E as bactérias da vagina, dentre outros papéis, têm uma ação legal. Você vai lá produzir ácido lático, deixa o pH da vagina ácido, e deixar o pH da vagina ácido mata micro-organismos causadores de doenças. Mata micro-organismos do mal. Daí, a microflora vaginal, as bactérias da vagina, ao produzirem ácido lático, evitam que a menina desenvolva doenças na região vaginal. Evita que ela tenha micro-organismos patogênicos. A acidez da vagina elimina esses micro-organismos. E no item E, a dupla proteção. É uma expressão bastante utilizada para se referir à chance de um indivíduo evitar se contaminar com agentes causadores de infecções sexualmente transmissíveis em uma gestação indesejada. Por isso que a camisinha, item E correto, ela é tão legal. A camisinha oferece dupla proteção. Tanto impede infecção por doenças sexualmente transmissíveis, como impede uma gravidez indesejada. Na questão número 21, letra E. Foi um prazer. Até a próxima. Olá, caros alunos. Meu nome é professor Kelton. Estou aqui para comentar com vocês sobre o fascículo do Diário do Nordeste de Ciências da Natureza. Nós vamos começar pelas questões propostas, especificamente a questão de Química número 3, tá? Vamos lá. A questão fala o seguinte: a irradiação de alimentos com determinado tipo de emissão radioativa tem como função aumentar o tempo de conservação destes, por meio da eliminação de micro-organismos patogênicos e insetos. Um dos principais tipos de emissão radioativa utilizadas nesses processos é a radiação gama, proveniente do cobalto-60. Considerando o tema, pode-se inferir que... Gente, vamos lá. Uma forma de esterilização de alimentos se dá pela passagem de radiação por estes alimentos. Professor, mas eu vou inocular, eu vou colocar o cobalto especificamente no fruto que eu quero esterilizar? Não. Você imagina que vai passar uma esteira e por essa esteira vão passar nossas mangas, por exemplo, de exportação. Essas mangas ou esses frutos quaisquer passam por flashes de radiação. Essa radiação vai ser suficiente, são ondas eletromagnéticas, que são emitidas controladamente de forma suficiente para matar aqueles micro-organismos patogênicos, tá? De forma que, passado por essa radiação, esse micro-organismo vai ser morto e nossa fruta vai estar livre de partículas radioativas, certo? E, claro, também de micro-organismos. Dessa forma, o item A fala o seguinte: a radiação gama não é nociva ao ser humano? Falso. Radiação alfa, beta e gama, a gama é a mais nociva. Ela é uma onda eletromagnética de alto poder de penetração. No entanto, as dosagens que são destinadas a esse tipo de tratamento são dosagens muito pequenas que não são nocivas ao ser humano. Item B. O cobalto-60 acaba sendo transferido para o alimento irradiado? Eu não vou nem ler. O cobalto não entra em contato com o alimento. É só um flash da radiação emitido pelo cobalto. Então, falso. Item C. Quando o cobalto-60 emite radiação gama, ele sofre transmutação. Ele sai de um cobalto meta-estável para um cobalto mais estável. Item correto, item C. Item D de dado. A radiação gama é semelhante à radiação alfa? Não. Radiação gama não tem carga e não tem massa. A radiação alfa não é radiação, ela é uma partícula, tá? Ela tem uma massa 4 porque tem 2 prótons e 2 nêutrons, igual ao núcleo de hélio. Ela só não tem elétrons, tá? E o item é: o alimento irradiado com emissão gama torna-se definitivamente impróprio para o consumo? Claro que não. Esse alimento ele vai estar mais apropriado para o consumo porque estará livre de micro-organismos, tá? Então você marca a questão 3, item correto, item C. Dando continuidade aos nossos comentários sobre as questões de química do nosso fascículo do Diário do Nordeste, questão 14, tá? Vamos juntos. A questão 14 é uma questão de química que fala o seguinte: os fertilizantes podem ser definidos como quaisquer materiais, orgânicos ou inorgânicos, mineral, de origem natural ou sintética, que é adicionado ao solo com vistas ao suprimento de certos elementos essenciais ao crescimento vegetal.
Os fertilizantes são empregados predominantemente na forma de sólidos. Contudo, podem ser aplicados também na forma de soluções por suspensões. Os fertilizantes mais usados são do tipo NPK, fontes de nitrogênio, fósforo e potássio. Os elementos essenciais para as plantas. A tabela apresenta possíveis compostos utilizados como fertilizantes do tipo NPK. Bem, se você olhar a tabela, no NPK nós temos sais derivados de nitrogênio, fósforo e potássio, que podem ser especificamente nitrato, fosfatos e sais que tenham o cátion potássio, tá? Então, seguindo o texto, fala o seguinte: os sais podem ser obtidos por reação de neutralização, ou seja, ácido mais base formando sal mais água. Por exemplo, obtém-se o cloreto de sódio ao reagirmos ácido clorídrico com hidróxido de sódio. Portanto, na obtenção do sal usado como fertilizante cloreto de potássio, mencionado na tabela, devemos utilizar que base? Gente, vamos lá. Se eu quero montar o sal cloreto de potássio, cuja fórmula é KCl, monte comigo a seguinte reação, tá? Eu vou juntar o ácido clorídrico, HCl, mais o hidróxido de potássio, KOH. Como todo ácido libera o hidrogênio, então vai lá no seu HCl, risca o hidrogênio. E toda base libera hidróxido, ou seja, OH-, vá no KOH, risca o OH-. Quando você juntar o H+ com o OH-, será formado a água. Quem foi que sobrou da base? O potássio, K. Quem sobrou do ácido? O cloreto, Cl. Logo, nosso sal seria o cloreto de potássio, cuja fórmula é KCl. E como você observou, para formar a substância cloreto de potássio, nós usamos dois compostos, o ácido clorídrico e a base cloreto de potássio. Logo, o item hidróxido de potássio, tá? Logo, o item correto, item E. Confirmando então, questão 14, item correto, item E. Diário do Nordeste no Enem. Conteúdo Ari de Sá. Realização Diário do Nordeste.